Saudações a todos, bem-vindos mais uma vez a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós não estamos na base quintal. Hoje vocês estão vendo aqui que o cenário está um pouquinho diferente, né? A gente teve que fazer uma adaptação aí, porque período chuvoso e com medo de não poder gravar hoje, nós improvisamos aí um novo cenário aí para vocês, tá bom? Hoje nós vamos iniciar uma nova série, e como vocês viram aí no título, o tema é arqueria, ok? Nossa equipe entrou num consenso pelo seguinte: nós íamos falar da diferença entre arco e flecha e balestra. Porém, existem alguns conceitos, né, e algumas definições aí, termos utilizados, que poderia confundir um pouco a cabeça de vocês. Então, o que nós decidimos? Nós vamos falar nesse vídeo de hoje sobre arco e flecha, e num outro vídeo nós vamos falar sobre balestras, que é para não haver essa confusão entre os termos que nós vamos estar falando aqui, né? Eu fiz algumas anotações ali no nosso quadro, selecionei aí os principais assuntos para falar, para não esquecer. Eu anotei os tópicos ali para eu lembrar, para estar falando para vocês, tá bom? É mais uma ferramenta numa situação de caça, porém numa situação de extrema necessidade, ok? A caça é proibida no Brasil. A única caça liberada no Brasil é a do javali, porém, mesmo assim, tá, você tem que ter a devida licença, tá bom? Então a gente vai começar a falar de arqueria e nós vamos falar sobre arcos, ok? Eu sou um amante da arqueria, porém não sou um especialista. Então a gente vai abordar aqui assuntos assim, resumidamente para vocês, procurando buscar o essencial para vocês estarem iniciando também nessa área aí sobre arqueria, tá bom? Lembrando, nós vamos citar aqui arcos compostos, porém, já vou avisar vocês que nós aqui não temos interesse em ter um arco composto como um item de sobrevivência. Nós temos a nossa preferência para os arcos tradicionais, os arcos recurvos, e durante o vídeo vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso, tá bom? Então vamos lá. Por que uma pessoa escolhe um arco e flecha para a sobrevivência? Normalmente por gosto pessoal, ok? Porque não é o mais adequado. E por que ele não é o mais adequado? O arco e flecha, numa situação de sobrevivência, ele acaba tendo um problema muito sério com relação ao posicionamento, ok? Eu falei que eu não ia falar de balestra para não misturar a cabeça de vocês, mas só para um nível de comparação, a balestra, que para quem não sabe é chamada e não é nem besta, tá? Ah, balestra não é besta, não, é besta, não é nem besta. Besta, balestra ou crossbow, tá? Para vocês falarem de uma balestra. Se vocês forem utilizar uma balestra, vocês podem utilizar ela em diversas posições. Você pode usar a balestra na posição deitada, você pode virar ela para o lado esquerdo, você pode virar ela para o lado direito, você pode utilizar uma balestra em cima de uma árvore, por exemplo. Tá? Já no caso do arco, ele não te dá essa limitação. Tá? Ou seja, ele te dá essa limitação. Ele não te dá a opção dessas variações de posicionamento. Por exemplo, imagina você ter que atirar com um arco deitado. Não vai conseguir.
ok? Imagina você utilizar de arco em cima de uma árvore. Vai ficar bem complicado você utilizar ele dessa forma, ok? Outra coisa que dificulta vocês estarem usando um arco numa situação de sobrevivência é caso você tenha que fabricar uma flecha no meio do mato, no meio da floresta. Por quê? As flechas, diferente das setas de balestra, quando a gente fala arco, você está falando de flecha. Quando você está falando de balestra, você está falando de seta. Estou utilizando os termos corretos aqui com vocês, tá bom? Então, normalmente, a flecha ela é mais comprida, bem mais comprida do que uma seta de balestra. O exemplo está aqui, ó. Tá bom? Isso aqui é uma flecha para ser utilizada num arco. E essa aqui, só para vocês terem ideia, é uma seta da minha balestra, onde a minha balestra é de 175 libras. Tá bom? Essa minha seta de balestra aqui, essa minha balestra de 175 libras, ela é capaz de abater um javali? Sim, ela é. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia da diferença. E na natureza fica mais difícil, bem mais difícil, vocês encontrarem uma vareta reta num comprimento maior como esse, por exemplo. Ah, mas e o bambu? Primeiro, se a mata é virgem, vocês não vão achar bambu. E segundo, vai ter aquele problema também que normalmente uma vareta desse comprimento de bambu, geralmente ela começa a vir, dependendo do comprimento, ela vem afinando. Tá bom? Então a gente não pode entrar no mato achando que vai achar bambu, para começar. Então, para achar uma vareta nesse diâmetro aqui, mais ou menos, 8 milímetros, que normalmente é utilizado, nesse comprimento aqui, pessoal, é bem complicado. Tá bom? Então, grande desvantagem, no caso de necessidade de vocês construírem uma flecha no meio do mato, é bastante complicado. Tá? Com relação ao posicionamento, eu já falei ali do posicionamento, né? A vantagem que um arco leva com relação à balestra é se você tiver que construir um arco, né, no meio do mato. Lógico, você vai pegar lá, se você achar a madeira ideal para isso, né, é lógico que é bem mais fácil você construir um arco no meio do mato do que construir uma balestra. Porém, no restante, nós só vemos desvantagens, tá bom? Número 2 que eu coloquei ali. Tá, a gente vai começar a usar alguns termos técnicos, tá? Spine das flechas, a gente tem que pensar com isso. O spine das flechas está relacionado com a potência do seu arco, que é dado em libras, ok? Então, o que é o spine? O spine nada mais é que o grau de flexibilidade da flecha, né, quando ela sofre, tá, quando ela é submetida a um impulso. Por exemplo, se você tem um arco que é muito potente, a seta, a flecha, ela deve ser mais rígida. Ela tem que ser mais rígida. Por quê? Se a potência do arco é muito forte e se a flecha for muito flexível, quando ela sofre esse impacto, tá, pelo arco ser muito potente, ela tende a flexionar demais, correndo o risco até de quebrar a flecha, dependendo do material de fabricação. Tá? Então, por exemplo, nós temos flechas de fibra de vidro, temos flechas de fibra de carbono, temos as flechas de madeira. Tá? Normalmente, quando você vê um atleta profissional utilizando uma flecha de madeira, você pode pensar, pô, se ele é um atleta profissional e está usando uma flecha de madeira, significa que a flecha de madeira é melhor. Não, não é. Muitas vezes ele está usando aquilo ali por ser um estilo mais tradicional, não porque é melhor. O melhor sempre vai ser
a fibra de carbono, ok? Devido à sua resistência, como ela é fabricada industrialmente, ela vai ser bem mais reta, né? Bem mais retilínea do que a madeira, vai sofrer menos a ação de deflexão, tá? Então é um material melhor. Eu não recomendo fibra de vidro, porque numa situação dessa de você usar uma flecha com um spine muito alto, quanto maior o número de spine, quanto o número é mais alto, por exemplo, o spine dessa flecha aqui é 500. Então se você pegar o spine é 800, ela é mais flexível. Quanto maior o número, mais flexível. Tá? Não pense que quanto maior o número, ela é mais rígida. Não, pelo contrário. Ela é mais flexível. Tá? Então imagine só, às vezes você vai usar um spine muito alto para um arco mais potente. Então corre-se o risco dessa flexibilidade aqui, ó. Tá? E o spine compromete, o spine inadequado no arco, ele compromete tanto o tiro, a precisão do disparo, quanto a segurança. Já falei da segurança, né? Um spine muito alto num arco muito potente, o impulso que ele leva lá, a flexibilidade da flecha pode ser tanto, tá? De repente, no momento do disparo, imagina lá a fibra de vidro, ela arrebenta e vai entrar aquele estilhaço aqui na mão do arqueiro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso daqui. Próximo item, o paradoxo do arqueiro. Diretor, vou pegar um arco aqui, paradoxo do arqueiro. É quando a flecha não está apontada no centro do alvo. Notem que ela não está apontada diretamente para o alvo, ok? Porém, se nós estivermos utilizando o spine adequado, durante o voo, essa seta, essa flecha, ela vai ir flambando, tá? Só que no trajeto, ela vai se alinhar e vai atingir o alvo. Diretor, lembra aquele dia que eu pedi para você cortar o vídeo, que eu tinha cometido uma gafe, você falou, pode deixar que eu vou cortar, e por sacanagem você não cortou? Olha que momento lindo para minha vingança agora, hein? A sua sorte, diretor, é que você está tão perto que muitas vezes a flecha não vai ter o tempo de fazer a correção e acertar o alvo. Por isso que é importante nós estarmos utilizando o spine correto da flecha para esse tipo de arco, para que esse fenômeno se corrija até atingir o alvo. Obrigado, diretor. Pessoal, vamos explicar agora de outra forma para que vocês entendam o que a gente acabou de falar aqui. O flambar da flecha, quando ela sai nesse arco que não tem janela, é um arco sem janela. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco o que é um arco com janela, vocês vão entender. Mas por que quando vocês estiverem usando, por exemplo, um arco longbow, um arco indígena, que são arcos característicos, que não possuem janela, como esse que eu acabei de mostrar para vocês agora aqui, vocês não devem fazer a correção, tá? Colocar a flecha para o alvo. Por quê? Se vocês estiverem usando o spine adequado para esse tipo de arco, vai ser feita essa correção. Então o que acontece? A partir do momento que você dá o disparo, que a flecha ela não está apontando para o alvo, por exemplo, se você é destro, a saída da flecha vai ser para o lado esquerdo. Se você for canhoto, você vai estar apoiando essa mão aqui, a sua flecha vai sair para o lado direito. Independente do lado que ela vai
ela vai sair do arco e vai sair flambando. Ela vai fazer isso aqui, ó. Então ela vai fazer esse movimento, depois ela faz esse movimento, depois ela vai fazer esse movimento. Quando ela sai do arco, o movimento é um pouco mais exagerado. Por quê? Porque ela está saindo com mais força. Ela acabou de sair, ela está aproveitando toda a força da puxada, toda a potência do arco. A partir do momento que ela começa a sair, e ela começa a fazer esse movimento começa a ser mais curto, até ela se alinhar e faz a correção e atinge o alvo. Repito, ela vai atingir o alvo desde que você esteja utilizando um spine, ou seja, uma flecha com spine adequado para a potência do arco que você está utilizando. Pessoal, vocês acabaram de ver aqui esse detalhe. Vamos dar o detalhe do arco, tá? Isso aqui é um arco indígena, ok? Não estranhem essa corda aqui, ó. Por quê? Porque eu não utilizo esse arco. A utilização desse arco para mim, eu coloquei essa corda aqui, não é uma corda indicada para arco, mas por que eu uso esse arco? Para treinamento de puxada, tá? Tem o exercício de puxada, então isso aqui é para treinar a puxada. Esse é um arco que não tem janela, ok? Então o paradoxo do arqueiro, que a gente acabou de falar agora, é justamente aplicado para esse tipo de arco aqui. Então eu vou mostrar agora para vocês um arco com janela. O que é um arco com janela? Olha aqui, ó. Tá? Então um arco com janela, quando eu estou com a minha empunhadura aqui, ó, quando eu coloco a flecha no meu arco, olha como é que ele vai sair. Aí eu vou mirar no centro do alvo e ela vai sair daqui e vai direto para o alvo. Ela não vai sair flambando. Por quê? Porque, olha aqui, ó, isso aqui é chamado de janela, tá? É isso aqui que é a janela. Notem que esse arco aqui, isso aqui chama riser, tá? Essa parte onde tem a empunhadura aqui e onde você apoia a flecha aqui, ó, essa estrutura aqui é chamada de riser, que é onde você faz a empunhadura e é onde você apoia a flecha. Então vocês veem que esse arco aqui tem janela. E a vantagem de um arco com janela é justamente essa, tá? Facilita a precisão no disparo porque você mira diretamente para o alvo, ok? É isso aí. Se você compra a sua flecha no limite da sua puxada, olha aqui no Rise o que pode estar acontecendo. Ó, é perigosíssimo isso aqui.